A criança que fui um dia hoje vem me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar. Igual mentira pura e a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? Ser o que você quiser, ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Boa noite! Boa noite, pessoal! Começamos hoje com Reverb Poesia. Já conhecem? Boa noite, Lari! Buenas! Tá me ouvindo bem? Tô. Opa! Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Boa noite, pessoal! Que música você começou hoje, hein, Paty? Adoro! Hoje eu comecei. Boa noite, Kessia. Kessia tá dando boa noite aqui no chat. Boa noite, Bianca, Ana Paula, Fabiola, Sara, Edinalva. Bem-vindas. O pessoal vai entrando, mas em respeito a vocês que já estão aqui com a gente vai começando, tá bom? Eu vou colocar, vou dar aqueles nossos avisos básicos. Vou colocar o microfone de todo mundo no mudo. Fiquem à vontade para colocar perguntas, insights, comentários no chat, tá? O microfone fica no mudo para que a gente tenha uma experiência mais agradável, né? Evitando os ruídos externos. Quem se sentir à vontade pode abrir a câmera, não tem problema, tá bom? E hoje a gente está com um assunto muito legal, que eu confesso que me inspira muito, Lari, me estimula bastante, que é essa frase que a gente sempre fala, que a gente só tem a infância para marcar a vida dos nossos filhos. Hoje vocês vão entender um pouquinho melhor por que eu falo isso, por que isso é tão importante. A gente vai falar também das habilidades do futuro. Então, hoje a noite está prometendo. Então, eu queria... Pois é, Paty.
eu queria aproveitar esse gancho, compartilhar com vocês a minha experiência. Há algum tempo atrás, quando a Patrícia me trouxe esse aprendizado, esse insight, deu um estalo na minha cabeça e eu realmente percebi o quanto eu estava deixando a infância da Alice passar. A gente sempre acha que tem mais tempo, né? É engraçado que todos nós temos certeza que um dia o nosso tempo acabará, mas a gente sempre acha que tem mais tempo. E esse assunto que você traz hoje para essa nossa jornada é uma coisa que me impactou muito e realmente fez eu girar uma chavinha e mudar completamente a minha relação com a Alice. E eu espero que mude também, né, que cause essa transformação com vocês que estão aqui com a gente hoje, porque, nossa, é muito bom, né, quando a gente percebe que ainda há tempo para recuperar, mas que a gente tem, de fato, que prestar atenção nesse tempo, porque a infância passa e passa muito rápido. Eu sou uma mãe de uma menina de 13 anos, que, ok, a infância da Alice já passou, né? Então agora já estou em outra etapa, e sou muito grata a todos esses ensinamentos que você me passou, Patrícia. Eu tenho certeza que hoje a Alice muito, mas muito, mas muito melhor, justamente por todo esse caminho que a gente fez juntas. Ai, a pessoa já fica aqui, ó, com os olhos desse tamanho de água. Mas é isso, é uma fase muito importante, né? Eu quero só dar uma contextualizada aqui para vocês. Tem gente nova que não estava aqui no sábado, né? A segundona tá bombando e já tem gente que voltou para aprender mais. Então, obrigada por todos vocês que estão aqui, tá? No sábado eu falei e vou falar de novo. Vocês nos inspiram e a gente admira muito cada um de vocês que está aqui se dispondo a aprender mais um pouco, né? Nessa missão de sermos pais e mães cada vez melhores. No sábado a gente falou muito sobre isso, né? Mas falamos também que não é sobre sermos perfeitos. Quem não assistiu, recebeu por e-mail, tá? A videoaula, tá? E a gente está sempre mandando para que vocês possam rever. Então, vocês vão ficar com este conteúdo de presente para vocês e também um PDF com a apresentação, tá? Então, eu queria aquela pausa nossa de pega lápis, caneta, papel, bloco de notas, pega aí, separa aí para vocês irem anotando os insights, tá? Quem for mais ousado, mais ousada, coloca no chat, porque às vezes desperta na gente também outros insights. Vamos lembrar da cruz, né? Escreve aí num pedaço do papel cruz, ou faz o desenho de uma cruz. Se eu falar alguma coisa para vocês que traga algum incômodo, que você fala, nossa, não estou muito concordando, acho que não é por aí, não tem problema, a gente não precisa concordar em tudo. Aliás, discordar é muito bom, todos nós crescemos. Até queria que, se vocês discordassem de alguma coisa, trouxessem, porque eu cresço nisso. E por que não mudar de ideia? Né? Eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia. Mas, sobretudo, essa coisa da cruz, né? Que a gente fala, bota o que a Patrícia falou na cruz, bota aí, porque talvez é uma coisa que está incomodando vocês, que talvez depois vocês precisem revisitar, mas é para a gente conseguir sempre manter em aberto o nosso cérebro para aprender. Porque se eu falar alguma coisa para vocês que cause um desconforto, o cérebro vai se fechar. Tá? Então, não tem problema, não achem que a gente está falando tudo que todo mundo tem que concordar e eu não estou aqui para ser dona da verdade de ninguém. Tá? A gente falou muito no sábado sobre essa coisa de não querermos, não termos a ideia, né? A pretensão de sermos perfeitos. Né? Não é ser sobre pais e mães perfeitos, mas é sobre buscarmos nos aperfeiçoar. É sobre buscar uma perfeição, mesmo sabendo, gente, que ela não vai chegar, que ela não existe. Aí vocês podem me perguntar, mas Patrícia, por que então que eu tenho que, né, perseguir a perfeição? Tem uma frase que é de um cineasta chamado Fernando Birri. Quem cita ele no vídeo e depois acho que no trabalho é o escritor uruguaio Eduardo Galeano, que é sobre eles falando sobre utopia. E a frase fala assim: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dela 2 passos, ela se afasta mais 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre mais 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia?
ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Vamos fechar aspas aqui nessa frase do Fernando Birri, né? E a mesma coisa, essa proposta de aperfeiçoamento que a gente traz, essa perfeição, entre aspas, de mãe e pai, aliás, de qualquer coisa na nossa vida, né? A gente não pode simplesmente dizer que a gente não precisa ser perfeito. Não é também dizer, eu não vou ser nunca perfeita, larga para lá, eu posso ser qualquer mãe para o meu filho. Não é isso. Porque isso, no mínimo, faz a gente ser medíocre, se não causar um grande dano para os nossos filhos, né? Mas a gente pode dizer que a gente sabe que a gente não é perfeito, que a perfeição é uma utopia e tudo bem, desde que a gente corra atrás dela. Ela está lá no horizonte. E sempre que tentarmos alcançar essa perfeição, a despeito de não conseguir nunca, a gente tem a certeza de que a gente está cada vez melhor. Então, a nossa proposta aqui é justamente essa, que a gente estude para sermos cada dia um pouco melhores. Por isso que a gente está aqui hoje com um pouquinho mais de conteúdo, para que a gente suba mais um degrauzinho, né? E aí, vocês podem ficar se perguntando assim, Marcelo, durante muito tempo, reclamava comigo e me perguntava isso. Que história é essa, Patrícia? Estudar para ser pai? Você está falando que eu tenho que estudar para ser pai? Né? Você está falando que você tem que estudar para ser mãe? Como é isso? Ser pai e mãe é algo natural. Bom, aí a gente tem uma série de coisas que a gente tem que conversar. Eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela. Estão vendo aí a apresentação? Sim? Ótimo. Então, a gente agora precisa de ver algumas coisinhas, tá? Eu vou fazer primeiro um breve retorno com vocês, só aqui do conteúdo todo da nossa Masterclass, né? Então, a gente já falou, né, na primeira aula desse momento de mudanças. As nossas crianças são de uma geração muito diferente da nossa, né? A gente pode até dizer que eles são formatados de forma diferente. E a gente ainda vive neste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente aprendeu, né? E algumas pessoas, depois da aula de sábado, nos procuraram para perguntar assim, tá, Patrícia, mas e agora? Como que faz? Será que não tem alguma coisa aí que a gente pode desenvolver para lidar com esse mundo VUCA? Gente, isso é tão importante, mas demanda tanto da gente, pais e mães, que no nosso curso, na nossa jornada, a gente separa um módulo só para falar disso. Agora, a gente também tem algumas habilidades que a gente precisa sim estimular na gente, mas tem algumas que a gente precisa de desenvolver nas nossas crianças, que é o assunto dessa aula de hoje, tá? E para que eles possam viver bem neste mundo cheio de mudanças. São habilidades que, mesmo com essa volatilidade e incerteza, vão ajudá-los a ter sucesso, que é o que a gente vai falar hoje. Veja, eu não estou aqui qualificando ou quantificando o sucesso. Cada um de vocês tem uma ideia de sucesso, define sucesso de uma forma. E os filhos de vocês, inclusive, podem definir de forma diferente, tá? Mas, na verdade, o que a gente quer é que eles tenham uma vida bem-sucedida, né? Eu posso dizer que uma vida bem-sucedida é uma coisa, a Larissa outra, mas é no fundo o que a gente quer. E, para isso, eles vão precisar de desenvolver algumas habilidades. E na última aula, na quarta-feira, a gente vai falar de novas formas de educar. Como que a gente pode aprender novas formas de ser e estar neste mundo tão doido? Né? O que a gente precisa de desenvolver na gente, já que hoje a gente vai falar muito das crianças, tá? E como que a gente pode adquirir um estilo de educar que seja único, adaptado à realidade de cada um, né? Mas que una as habilidades do futuro a uma forma mais simples e mais leve de educar. E aqui a gente precisa de fazer uma pausa, porque entra uma armadilha, né? Naquela pergunta, eu vou voltar aqui para aquela pergunta, né? Por que eu preciso estudar para ser pai e mãe? Uma provocação que o Marcelo me fez muito tempo, mas que coisa doida estudar para ser pai e mãe. Você estuda para ser médico, você estuda para ser engenheiro, você estuda para ser advogado, você estuda para passar no concurso público, você estuda para subir na sua carreira, né? Então, a gente estuda para tudo isso. E para a tarefa mais importante, a gente não estuda. Olha que doido. Sabe por quê? Aqui entra uma das armadilhas que eu descobri ao longo desses 25 anos de experiência
com a educação infantil, que é a armadilha do instinto. Eu explico. Quando a gente pensa em educar filhos, né, dependendo do modelo mental que a gente tem, a gente pensa em fazê-lo de uma ou outra forma. Mas tem uma coisa, uma crença, um modelo mental, né, que eu percebi orientando pais e mães, professores também, avós, tá, que é comum a todos. A naturalidade de ser pai ou mãe, por ser primitivamente ou primordialmente biológica, se a gente levar em conta que nós somos animais, tá? Então essa naturalidade, né, da concepção do ser humano, tá, é transformada em algo do tipo: educar filhos é instintivo. Só que não é. Ou pelo menos não é mais. E eu vou justificar para vocês por quê. E quero talvez tirar um pouco desse peso de que a gente já nasce sabendo ser mãe. Naturalmente você já sabe ser pai. Instintivamente você sabe o que é melhor para o seu filho. Nada disso é instintivo. E eu vou justificar para vocês. Tá? Vamos contextualizar um pouquinho e vamos tentar desmembrar esse modelo mental de que é algo natural ser pai ou mãe. Tá? E ainda mais na nossa sociedade, tá? Ainda é algo muito mais imposto e relacionado às mulheres. Né? Então, a gente tem o instinto materno, se fala muito mais disso do que do instinto paterno. Né? Se fala muito mais em amor de mãe do que em amor de pai. Tá? Agora, qual que é o lance? Né? Como é que começa isso? Por isso que eu estou falando, vamos desmembrar. Isso começa como? Eu sou capaz de conceber e gestar um filho. Depois que ele nasce, eu sou capaz de dar a ele todos os nutrientes que ele precisa para sobreviver nos primeiros meses. Então, naturalmente, eu sou capaz de criar meu filho. Além disso, ou junto com isso, né, as gerações e gerações, os conhecimentos vêm sendo passados de mães para filhas, sobretudo, né, como eu falei, né, sei lá, de repente sobre como dar banho no bebê, posições melhores para amamentar, o que fazer em caso de febre ou de cólica, né? Quando dorme, quando não dorme, aquela coisa toda. Isso faz com que a gente entenda que criar é algo instintivo, ou seja, no início biológico, do ponto de vista da gestação, né? Da concepção da gestação e da nutrição nos primeiros meses, e naturalmente aprendido pelos modelos e experiências que a gente mesmo viveu. Só que o nosso cérebro faz alguns saltos de abstração na tentativa de simplificar todo esse processo mental e sobreviver gastando menos energia. Como se o cérebro da gente tentasse, assim, automatizar as coisas, encurtar os caminhos, as sinapses, sabe? Isso acontece por causa dos nossos modelos mentais, que é algo bem complexo. Então, eu não consigo trazer aqui para vocês toda a teoria de modelo mental. Eu falo bastante disso na nossa jornada. Então, eu vou deixar para esse momento, tá? Por hora, basta a gente entender que dessa percepção, que, gente, é uma percepção que está correta em certa medida, de que criar um filho do ponto de vista biológico, pensando na concepção, na gestação e da sobrevivência, ele é instintivo. Tem sim uma coisa instintiva, claro, nós somos animais, tá? E associada ao que a gente foi aprendendo de forma natural, pela observação e experiências com as nossas mães, e mães das nossas mães, e mães das nossas mães, sobre criar filhos, que também é super importante. A gente tem que entender que tem sim muita sabedoria nelas, né? E que a gente tem que aproveitar isso, tá? O problema é que da junção disso, tá? Dessa coisa de que criar filho é algo instintivo e naturalmente aprendido, o nosso cérebro faz um salto e diz assim: educar é instintivo. Você não precisa saber mais nada sobre isso. Deixa a vida levar. O seu instinto vai te guiar. E é aqui que entra o problema. Sabe por quê, gente? Porque todas essas mudanças, todas essas coisas que eu falei, mudança de era de mudanças, a geração alfa e o mundo VUCA, traz pra gente que não dá mais para ficar só no instinto.
Se a gente levar em conta que essa premissa de que educar é natural, é instintivo, ela possa ter sido verdadeira há alguns milhares de anos, até a coisa do instinto primitivo, né? A gente pode remontar lá a milhões de anos, tá? A gente entende por que isso ainda fica na gente, porque ela foi verdade durante muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade pequenininha aqui, o modelo mental perpassa até 42 gerações, ou seja, até 800 anos. Então, se a gente pegar que a gente tem modelo mental diante da descoberta do Brasil, onde sim, o educar era uma coisa naturalmente aprendida mesmo, será que a gente não está ainda com essa cabeça? Agora, ainda assim, se a gente considerar todas as variáveis que a gente trouxe da era de mudança, da geração alfa, não dá mais para a gente conceber que a educação de filhos é algo natural e instintivo, né? A hora que a gente para assim e fala, nossa, de fato, é uma geração diferente, que o cérebro deles também é diferente, né? É um mundo que está muito diferente e eu não sei bem como é que é este mundo, para onde é que ele vai. Então, a gente pode pensar que, poxa, realmente tem alguma coisa aí que eu preciso aprender. E aí, gente, tem uma coisa muito importante. Então, eu queria falar um tempinho agora sobre isso. Quando a gente entende, que é uma coisa que eu e a Lari a gente defende muito, que a gente não educa filhos, a gente não é simplesmente sobre criar filhos, a gente educa seres humanos. Quando a gente para pensar nisso, fica bem óbvio que não é instintivo, né? E aí a gente tem aqui uma outra premissa que eu queria me deter com vocês, tá? E que vocês vão entender por que a gente fala em educar estimulando as habilidades do futuro. Se a gente educa seres humanos, este é o nosso maior legado. Um legado que vai impactar não só os nossos filhos e a vida deles, mas as gerações futuras e o mundo futuro. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar o que é educar? Quando a gente pega na etimologia da palavra, educar vem do latim educare, que é uma derivada ex, que significa fora, exterior, e ducere, que tem o significado de guiar, instruir, conduzir. Educação no latim, então, tinha o significado literal de guiar para fora. E pode ser entendido que se conduzia tanto para o mundo exterior quanto para fora de si mesmo. E aí, se a gente diz que educar é guiar para fora, no sentido de conduzir para fora de si, a gente poderia, então, pensar que educar é conduzir para uma vida em sociedade? E pensando agora sobre essa premissa de que educar é conduzir para fora, no sentido de educar para uma convivência social, será que a gente pode pensar que educar, no sentido de educação de filhos, então, seria educar as nossas crianças, estimulando seus potenciais inatos, ou seja, suas inteligências, mas pensando também no coletivo, ou seja, estimulando habilidades que elas precisarão para a vida delas, que seriam, no caso, as habilidades do futuro. Por isso que este é o nosso tema de hoje. Então, quando a gente cuida, porque educar tem muitos sentidos, né, gente? Quando a gente cuida de um filho, quando a gente nutre um filho, quando a gente ensina um filho, ama um filho, até disciplina um filho, lapida um filho, a gente não necessariamente está educando. Quando você dá banho, coloca para dormir, dá comida, abraça, conversa, ou sei lá, briga, coloca de castigo, chama atenção, não sei como é que é por aí, né? Ou mesmo quando você brinca com a sua criança, você talvez esteja educando. ênfase no talvez. Ou talvez não. Mas, Patrícia, pera. Então, assim, tudo que eu faço o dia todo dia, que me consome um tempão, não é educar? Calma, gente. Sim e não. Tá? No sentido de todos esses verbos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ok, você está educando. Mas no sentido de educar para a vida, para o mundo, para fora, pensando nas habilidades do futuro, talvez você não esteja educando. De novo, talvez. Por que talvez?
Porque o que faz toda a diferença, gente, entre o sim, o não e o talvez, é uma coisa: a intenção. A gente precisa muito mais do que cuidar, nutrir, ensinar os nossos filhos. O que a gente está aqui, eu e a Larissa, através da Sempre Disruptiva, trazendo para vocês, tá? É uma nova educação em casa, assim como a gente vê que é possível fazer, porque a gente já faz na escola, porque a gente já aprendeu a fazer na nossa casa. O depoimento que a Larissa trouxe dessas conversas que a gente teve, que ela fala, nossa, eu vejo que hoje a Alice é melhor por causa de tudo que eu aprendi, é porque ela esteve disposta a aprender. Ela foi atrás, ela buscou, ela estudou, eu estudei. Né? Eu vejo ao longo dos 8 anos do Joaquim, ou dos 6 anos da Helena, como eu já aprendi, como eu já mudei as minhas formas também de lidar com os meus filhos. E esse é que é o importante. Então, não tem problema se daqui para trás você fez um monte de coisa, vou colocar entre aspas, tá, gente? Errada. Porque você sabe o que é legal? Aqui é diferente do CESP. No vestibular da UNB aqui em Brasília, a gente dizia, né? O CESP tem uma forma de avaliação que uma alternativa errada anula uma certa. Na educação dos seus filhos, aliás, na vida, uma escolha certa pode anular todas as erradas que você fez para trás. Então, por isso que a gente está trazendo, que a gente sabe que dá para fazer. Uma educação que a gente aproveite as situações do dia a dia, em que a gente vai, sim, nutrir, cuidar, ensinar, lapidar, brincar, amar, para, de fato, educar. Por isso que a gente precisa estudar. Entender quais são as habilidades que os nossos filhos vão precisar no dia a dia, para a gente poder usar esses momentos com intenção de educar. Agora, percebam que eu não estou falando de criar situações propositais, tá, gente? Criar de propósito situações e tal, pensando no que você vai estimular, qual é a habilidade, qual que é o conteúdo, qual que é o objetivo. Gente, isso é para a escola. Cada macaco no seu galho. Agora, não seria maravilhoso se a gente pudesse usar o que naturalmente já vai acontecer no nosso dia a dia com a criança para estimular essas habilidades do futuro? Justamente, gente, porque o aprender é natural. O educar, não é instintivo, mas o aprender, ele é natural. E a criança vai naturalmente, naquelas situações do dia a dia, aprender e desenvolver as habilidades. A gente vai falar bastante disso na quarta-feira, tá? Calma. E quarta-feira vai ser muito legal, que eu vou trazer mais uma parte prática. Hoje a gente tem aqui mais uma parte teórica. Na quarta-feira também a gente vai ter uma surpresa para vocês, então já estou falando, que é para ninguém achar que acabou e não voltar, hein? Então, quarta-feira tem mais. Agora, vamos às habilidades do futuro e por que você precisa de estimulá-las desde cedo? O que a gente deveria focar na educação? A gente defende a ideia de sermos pais melhores porque, no final das contas, gente, o que precisamos é criar seres humanos melhores. Como eu falei, esse é o nosso legado. Às vezes a gente acha que só deixa um legado, um grande cientista, um filósofo excepcional, sei lá, um pintor fantástico, um escritor magnífico. Mas não. Todos nós deixamos legados bons ou ruins para o mundo. Legados positivos ou negativos. Agora, deixar filhos melhores, esse é o nosso maior feito, o nosso maior legado. Até porque os nossos filhos, por sua vez, poderão criar, educar filhos ainda melhores. E por que isso é importante, gente? Vocês já pararam para pensar? Porque, olha só, não adianta a gente ficar se preocupando com que tipo de mundo que os nossos filhos viverão. Não adianta a gente querer que eles tenham um mundo melhor, um futuro melhor. O mundo que os nossos filhos vão viver é o mundo que eles vão construir. Então, dizer que a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, que a gente quer que eles tenham um mundo melhor, é dizer que a gente, a partir de agora, vai fazer um trabalho melhor com os nossos filhos, para que eles construam as próprias realidades e que nesse processo é assim que a humanidade vai evoluindo. Quando a gente fala de educar para fora, de conduzir para a vida em sociedade,
a gente precisa pensar em algumas competências e habilidades. Competências socioemocionais e chamadas habilidades do futuro, que os nossos filhos precisarão ter. E elas começam a ser construídas desde cedo. Vamos analisar aqui, eu trouxe para vocês 2 quadrinhos, tá? Esse, eu entrego eles todos para vocês no material, amanhã vocês já vão receber, tá? Mas eu já ia falar, Paty, o pessoal já tirar um print disso daí, entendeu? E começar a debruçar para a gente entender como está mudando e como a gente tem que mudar, porque está muito rápido e não adianta mais a gente ficar repetindo os velhos padrões, que foi aquilo que a gente falou de sair da caixa, né? Tira um print, debruça nisso daí, compartilha, traz todo mundo para pensar sobre isso, que é esse o mundo que os nossos filhos vão ter, aquele mundo que eles criarem. É isso. E aí, gente, eu trouxe para vocês, e eu queria fazer um parêntese, tá? Esses 2 quadrinhos são as habilidades citadas pelo Fórum Econômico Mundial. Esse primeiro é de 2018, o outro é de 2016. Vocês vão entender por quê. Com uma previsão de habilidades, tá? Só que essa parte do fórum tá numa parte chamada relatório das profissões do futuro, dos trabalhos do futuro, né? Future Jobs. Mas eu queria trazer para vocês que, cara, isso não é para a vida profissional apenas dos seus filhos. Quando a gente fala em educação, a gente fala em todos os aspectos da vida. E é muito complexo porque onde você vê o resultado de uma boa educação? Vocês poderiam dizer assim, a gente vê o resultado de uma boa educação quando o nosso filho entra numa faculdade, ou quando o nosso filho se forma e vai ser um bom profissional. A educação escolar, inclusive, é muito relacionada a isso. Mas educar é muito mais do que o aspecto profissional da vida. E embora essas habilidades a gente esteja assim, tirando de um relatório do futuro do trabalho, tá? Essas são habilidades que os nossos filhos vão precisar para a vida. Olha como a gente está precisando delas cada vez mais na nossa vida. Não só no trabalho, mas também na nossa vida. Tá? Então, eu vou agora fechar o parênteses, era só para contextualizar para vocês. Esse primeiro quadro, ele traz habilidades que estão em declínio, ou seja, que cada vez menos estão sendo necessárias, tá? Então, vocês podem olhar aí, destreza manual, gestão financeira, gestão de pessoal, gestão do tempo, habilidades visuais, leitura, escrita, tarará. E habilidades que estão em ascensão, em crescimento, ou seja, que cada vez vão ser mais necessárias. Então, a gente tem pensamento analítico, criatividade, pensamento crítico, liderança, raciocínio e solução de problemas, ideação, etc. Está aí escrito para vocês. Reparem que as que estão em declínio, elas são muito mais relacionadas à área de atuação profissional e as que estão em crescimento são muito mais relacionadas à nossa vida como um todo. Não só ao aspecto profissional. Essas que a gente cada vez mais precisa, elas são chamadas de soft skills. Que de soft, gente, de leve, elas não têm nada. Porque observem que elas são habilidades mais complexas de serem medidas, de serem avaliadas. Por isso as escolas não colocam, na verdade não colocavam, agora estão começando ainda a colocar nos seus currículos, porque é muito difícil mesmo. Elas são mais densas, elas são ambíguas, não é uma coisa que você ensina. Você não ensina criatividade. Você não ensina inteligência emocional, mas você educa, que é o que a gente vai falar na quarta-feira. Como que a gente educa para tudo isso? Tá? E, se vocês perceberem também, essas habilidades em crescimento, elas estão bem de acordo com o nosso mundo VUCA, né? Ou seja, são habilidades que ajudam a gente a examinar melhor as situações, sermos mais criativos, né? Temos um pensamento crítico, tá? Agora, quando a gente pensa em educar intencionalmente os nossos filhos, para que eles construam as suas realidades e convivam num mundo que a gente nem sabe como vai ser, onde a gente vai focar, gente? Em habilidades muito profissionais ou em habilidades mais gerais, mais complexas, que
peguem mais áreas da nossa vida, né? E aqui tem um outro quadrinho que eu quero trazer para vocês, tá? Porque, de outro lado, a gente tem que entender que no mundo em constante mudança, essas habilidades, chamadas habilidades do futuro, também vão se modificar o tempo todo. O quadro anterior, então, como eu falei, é de 2018. Esse é de 2016. Repara que a gente já vê mudança de 2020 das habilidades previstas que seriam necessárias para este ano que a gente está vivendo. Repara que a previsão para 2022 já há mudanças, né? Repara que as que eram necessárias em 2015 já teve mudança para 2020. E ainda, se a gente cruzar, né, essas que estão crescendo, sendo previstas como essenciais para 2022, a gente confirma que cada vez mais a gente precisa de esquecer a parte técnica, ou seja, na verdade, cada vez menos precisamos de habilidades técnicas e cada vez mais precisamos de competências socioemocionais. Quando a gente olha para o futuro, que está logo ali, 2022, e pensando no presente, em 2020, olha quantas habilidades a gente tem, e eu queria destacar algumas que elas se repetem, né? Ou seja, fazer uma interseção aqui entre esses dois anos, tá? Então, vocês podem olhar aí, olha, pensamento crítico, né? Em 2020 era só pensamento crítico. Agora, além do pensamento crítico, a gente ainda tem, digamos, os bônus, né? As variáveis, pensamento analítico, pensamento inovativo, tá? A gente tem a resolução de problemas complexos e ideação, que é justamente o motivo pelo qual a gente precisa de desenvolver o pensamento crítico. Os dois cenários também trazem a importância da criatividade. Opa, desculpem. Sendo que de 2022 a gente ainda tem um plus, né, que é a parte da originalidade e iniciativa associada à criatividade. E os dois também trazem inteligência emocional como algo essencial. E aí, eu queria mostrar também para vocês que, olha só, em 2015, a criatividade estava em 10º lugar. Em 2020, ela já parte para o 3º. Olha só, como cada vez mais a gente precisa da criatividade. E olha aqui nessa lista de 2020, será que a gente não estaria passando, trazendo para o nosso contexto atual, passando melhor por este momento de pandemia e isolamento, se a gente tivesse, a gente como sociedade, tá? Ou seja, todos nós, se a gente não tivesse uma capacidade melhor de solucionar problemas complexos, um pensamento crítico, a gente talvez tivesse um pouquinho mais de bom senso, será que a gente não teria conseguido resultados melhores aqui no Brasil com relação à pandemia? Se a gente tivesse uma inteligência emocional, uma empatia desenvolvida, será que a gente não estaria num ponto melhor? Pensa na sua vida, seja no aspecto profissional, seja na família, seja você com você mesmo. O que te faz mais falta? Seus conhecimentos técnicos em português, em matemática, em química, em física, em história, em geografia? Ou a criatividade, tomada de decisão, pensamento crítico? O que faz mais falta? E aí, gente, quando a gente cruza as informações destes quadros com o que a gente já aprendeu do mundo VUCA e da geração alfa, eu diria para vocês focarem hoje, este é meu feeling, é assim que eu tenho feito, é assim que a gente tem visto na escola, que a coisa está funcionando legal, tá? Eu diria para vocês focarem, tá? Na flexibilidade cognitiva, ela é relacionada à adaptabilidade, a gente falou bastante disso na última aula, porque ela permite adaptar a diversas situações e as mudanças do mundo VUCA e ela é como suporte para o desenvolvimento das outras habilidades. A inteligência emocional, então, reconhecer, nomear e gerenciar as emoções, tanto minhas quanto dos outros. Tá? A criatividade, claro, com o bônus da iniciativa e da imaginação, que são essenciais. O pensamento crítico, que é fundamental para o julgamento, para a tomada de decisão. E, finalmente, para a gente estar voltado agora, nesse primeiro momento, para crianças pequenas, até 6, 7 anos, a negociação. Tá? Na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai falar como fazer isso, que parece agora tão complexo, de uma forma simples. E no nosso curso, na nossa jornada para pais e mães, a gente ainda explica
tintim por tintim, como fazer isso no dia a dia, naqueles momentos de rotina, nas tarefas domésticas, até naqueles desafios que a gente tem, das telas, das birras, da comida, de tudo, para que a gente traga essa simplicidade, essa leveza e essa criatividade. Por hora, a gente precisa concentrar que o momento de desenvolver essas habilidades é agora. Porque até os 6 anos, gente, é o momento em que o cérebro do ser humano está mais aberto, mais flexível. As conexões neurais vão se formando. Ao longo dos anos, muitos usaram essa justificativa, inclusive, né, das conexões neurais, da flexibilidade do cérebro, da neuroplasticidade, tá? Para justificar, por exemplo, a alfabetização precoce antes dos 6 anos. Ou para o ensino de línguas desde pequenos. Agora, se a gente volta lá naqueles quadros das habilidades do futuro, acho que fica bem claro que não é com essas habilidades técnicas que a gente precisa se preocupar, não é? Então, por que não aproveitar esta neuroplasticidade para criar um repertório? Eu sempre falo isso, infância não é época de formar currículo. Infância é tempo de criar repertório. Mais importante do que aprender várias línguas, do que ser, sei lá, mestre, a bailarina perfeita, tá? Mais importante do que fazer isso vai ser ter contato, por exemplo, se a gente fizer um paralelo das línguas, com várias linguagens. Inclusive a música, que é uma linguagem. A linguagem e expressão corporal, que é tão natural das crianças. Linguagens artísticas. A língua materna bem falada, ampliada no sentido de que a criança saiba nomear os seus sentimentos, porque tudo isso é o que vai desenvolver a criatividade, o pensamento crítico e a inteligência emocional. Percebem? Então, quando vocês me perguntam assim, tá, mas no que eu foco? Foca nisso. Como? Da forma mais simples possível, que é o que a gente está trazendo para vocês. Porque a infância é um momento de experimentar ao máximo, viver diversas situações. O cérebro dos nossos filhos é como uma esponja. Com o que a gente está encharcando esta esponja? A gente está pegando esta esponjinha e está mergulhando em quê? O que nos traz para o último tópico dessa aula, que é a importância da primeira infância. Eu venho falando, né, que até 6, 7 anos é quando eles mais aprendem. Só que, além disso, é quando os laços afetivos, eles são criados. E eles precisam ser efetivos. Ou seja, eles precisam de intensidade e intimidade. Porque isso é que constrói a base do adulto saudável, do adulto feliz que a gente quer que os nossos filhos sejam. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo e só ficar com seu filho. Apenas que quando você estiver com ele, esteja com ele. Mais importante, 30 minutos por dia. Se você puder dar 5, 6 horas por dia para o seu filho, 20 horas por dia para o seu filho, ótimo. Mas se você não puder, não é para ter culpa. Mas é mais importante que o tempo que você esteja com ele seja intenso e íntimo. Entende? Sabe aquela coisa de que um adulto difícil foi uma criança machucada? É isso. Se eu perguntasse agora para você, se seus pais, seu pai, sua mãe, se eles foram bons pais, boas mães, que memórias você ia buscar para me responder? Baseado em que fatos, em que momento da sua vida, você diria que seu pai ou sua mãe foram bons ou ruins? Te educaram bem ou mal? Fizeram ou não um bom trabalho? A gente busca lá na infância. Sabe por quê? Porque é o momento que esses laços afetivos são construídos e firmados. É quando a gente desenvolve a nossa percepção do mundo. É o momento que a gente é influenciado pelos modelos dos nossos pais, dos nossos líderes. E com isso a gente recebe valor, constrói modelos mentais. E até os 7 anos a gente está tão aberto a todas as informações que a gente vai criando essa memória afetiva. E ela é muito forte, gente. Tanto que quando a gente busca uma lembrança, não é da semana uma lembrança boa da sua vida, você não se remete à semana passada. Com frequência você vai se remeter a uma coisa lá da sua infância. Por isso que a gente fala, você só tem a infância para marcar a vida da sua criança. Que tipo de marca você está deixando? Que tipo de pai ou mãe você quer que o seu filho seja?
Desculpa, gente. Que tipo de pai ou mãe você quer que seu filho diga que você foi? Que tipo de pessoa você quer que seu filho seja? Você precisa usar este tempo para deixar boas lembranças, para marcar de forma positiva a vida da sua criança. Porque depois dos 7 anos, é o que a Larissa falou, a filha dela não é mais uma criança. A janela vai se fechando, tipo Indiana Jones, ou aqueles videogames antigos que tinha que sair antes que as paredes te espremessem. Até os 14, a gente ainda tem ingerência. Depois dos 14, a gente é controle de danos. Agora, aí a gente tem um desafio, que é marcar a vida dos nossos filhos, deixar uma marca, mas pensando assim, que tipo de adulto eu estou educando, porque eu educo seres humanos, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que são crianças. E aí, eu deixo para vocês essa frase, né? Que é a única frase que se conhece deste autor, desconhecido, inclusive. Nós nos preocupamos com o que a criança vai se tornar, mas esquecemos que elas já são alguém hoje. Não se esqueça de que seu filho já é alguém hoje. Isso é fundamental para você pensar. Por isso que a gente está aqui trazendo essa aula para vocês, por isso que a gente fez esse curso, essa jornada para pais e mães, né, que está ficando linda, porque ao longo de 25 anos, na escola sempre, né, orientando pais e mães, orientando professores, orientando avós, eu vi, cara, a gente precisa de dar este apoio para quem educa as nossas crianças também fora da escola. Precisa de ser uma coisa só, né? E não ficar restrito ao nosso ambiente escolar. A gente precisa entender que as crianças são educadas em casa e na escola. Então, a gente precisa de levar isso para os pais e mães para que eles possam sim ver que tem como criar de uma forma mais simples, mais leve, mais criativa. E aí, como é que a gente faz? Né? Como fazer isso? É o que a gente vai falar na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, a gente traz um resgate da simplicidade para a gente educar com leveza, com criatividade. Porque a gente sabe que a educação do futuro começa em casa. A gente sabe que ela pode ser simples, usando o dia a dia para você educar. A gente sabe que, para ser os pais e mães que os nossos filhos merecem, a gente tem que lembrar que a gente é líder e educar pelo exemplo. E trazendo também uma educação criativa como um estilo de vida. Então, a gente vai dar na quarta-feira 3 passos, 3 formas de você criar o seu estilo e adotar um novo estilo de educar. Vou encerrando essa parte da apresentação. Né? A gente tem ainda 10 minutinhos para não estourar muito tempo. Estou vendo que o chat arrasou aqui. Gente, eu não sei para vocês, mas eu fiz altas anotações aqui. Eu não canso, né? Eu sou a incansável, a aprendedora incansável, eterna. São aí, acho que 12 anos, né? Quando eu comecei a me atentar para isso, para me aprimorar na questão da educação. E, na verdade, a minha primeira crise forte, foi quando mais ou menos a Alice tinha uns 3, 4 anos de idade. Então, tem aí uns 10 anos, né? Que eu sentei depois, eu conto essa história para vocês, já que a gente só tem 10 minutos. Quando eu sentei na frente da Patrícia e falei, pelo amor de Deus, me salva. Né? Brincando com ela, cara, eu tenho que salvar a minha filha de mim. Era essa sensação que eu tinha de estar fazendo tudo errado. E aí, puxando esse gancho, a Kessia fez uma pergunta fantástica, que a gente já tratou essa pergunta em alguns outros momentos. Deixa eu achar aqui. Como demonstrar isso para os pais? Quando você estava falando, Paty, da questão de se aprimorar, de aprender como educar. Né? Me corrige, Kessia, se eu estiver errado no momento que você mandou. Como mostrar isso para os pais sem provocar neles o sentimento de culpa? Né? Como é que a gente faz com essa questão do sentimento de culpa? E aí, Paty? Tem um pouco daquilo que eu falei, né, no sábado. A culpa, ela vai, acho que, perseguir a gente sempre. Né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu acho que é o que eu tenho falado muito. A gente não precisa necessariamente estudar porque a gente não é bom. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender porque os nossos filhos são diferentes. Porque o mundo muda o tempo todo.
E aí, até talvez, gente, a gente trazer um pouco dessa coisa de que estudar é legal. A gente não estuda só porque a gente é ruim, não. A gente foi tão criado assim de que, nossa, eu tô muito ruim em matemática, eu preciso estudar, senão eu vou reprovar, que o estudar dá na gente uma sensação de que a gente é errado, de que a gente é ruim, né? Na verdade, o não saber é muito bom. Então, o que eu falo, Kessia, não tem problema se você não sabe. Não tem problema se você está perdido. A única forma de se encontrar é estando perdido. Gente, a gente nunca vai aprender aquilo que a gente acha que sabe. Se não, eu não lembro agora, mas depois eu vou procurar para vocês. Isso foi um filósofo que falou, tá? Que você, naquilo que você acha que você já é bom, você não vai procurar mais. Agora, olha só, os nossos filhos merecem que a gente queira se aprimorar por eles. Não é isso? Exatamente isso. Ai, desculpa. E eu gosto muito, né? Uma vez, quando você falou, a gente substituir o sentimento da culpa por um sentimento de gratidão. Não é sobre o passado, né? Não é sobre o que eu fiz, mas é aquele sentimento de falar assim, nossa, eu posso a cada dia fazer algo melhor, né? E aquela mentalidade mesmo de 1% melhor a cada dia. Agradecer essa oportunidade de poder buscar conteúdo, de escutar pessoas, né? Para a gente poder se aprimorar mesmo e mudar essa forma de educar para que tenha menos machucados, né? Na nossa jornada, a gente traz muito as tarefas, né? Porque, gente, não tem jeito, tá? A gente precisa de treinar, a gente precisa de praticar, sabe? Não adianta a gente só ler, só estudar também e não partir para action, né? Como o pessoal fala. Então, a gente realmente precisa de fazer isso. Eu não sei vocês, mas comigo, com muita frequência, acontece de eu deitar a cabeça no travesseiro e falar, putz, que meleca que eu fiz hoje. Olha, eu gritei, por exemplo, com o Joaquim. Ou eu exagerei com a Helena, eu fui dura demais com ela. E aí, antes eu ficava muito culpada. Eu hoje faço exatamente isso que a Larissa está falando. Ah, tudo bem, eu exagerei aqui, mas olha, eu consegui me desculpar. Ou eu consegui fazer, depois eu consegui me reconectar. Depois a gente sentou e a gente brincou. Então, amanhã eu vou pedir desculpa, porque o meu filho tem que me ouvir pedir desculpa. Filho, desculpa, a mamãe gritou com você. Eu estava nervosa, eu não deveria ter gritado. Hoje a mamãe está mais tranquila. Você quer perguntar de novo? Ou você quer me pedir de novo? Né? Com o Joaquim eu já até tenho combinado com ele, que às vezes ele fala, porque menina é isso, né, gente? É ferrinho de dentista. Mãe pode, mãe pode, mãe pode, mãe pode. Eu já falo com o Joaquim, filho, não, a mamãe não vai mudar de ideia. Claro, né, gente, que antes disso eu já expliquei por que não pode. Porque a nossa briga aqui tem sido, nessa quarentena, o tal do tablet. Então, primeiro eu já expliquei para ele quanto tempo que tem, a gente controla, fiz tabelinha, fiz um monte de coisa. No limite, ele vai tentar me vencer pelo cansaço, ele está no direito dele, gente. E eu estou no meu direito de dizer não. Não, filho. A mamãe sabe que isso faz mal para você, eu vou fincar o pé. A mamãe não vai mudar de ideia. Acho que era isso. Tem mais pergunta, Lari? Sim. Tem mais uma pergunta, mas acho que a gente pode também responder na próxima, porque também tem super a ver com as habilidades do futuro, com a questão da negociação. Eu queria muito enfatizar hoje, a gente teve que passar voando mais uma vez sobre a parte de modelos mentais. Não tem jeito, a gente vai trazer um módulo todo completo na jornada, porque não tem como a gente falar de educação, gente, nem em escola, nem dentro de casa, sem falar de modelos mentais. Grandes autores do mundo inteiro escrevem sobre isso, eles dão nomes diferentes, enfim, mas é porque nós somos 5% racionais e 95% emocionais, ou irracionais, ou inconscientes. Então, e fazendo o link, né, da gente só ter a infância para marcar a vida do nosso filho, foi isso que ela falou. A esponjinha está toda lá, o cérebro dele está completamente aberto. Dependendo com que a gente alimente e quais modelos mentais a gente fique passando para os nossos filhos, sem travar isso na gente, sem parar isso, né? Lá no futuro, quando eles forem adultos, mesmo que eles tentem outra saída, sem ser com muito esforço,
e muito estudo de autoconhecimento, eles não vão conseguir ultrapassar essa barreira. Então, deixa de ser uma escolha, né? Se a gente faz uma escolha no modo automático. A gente vai aprofundar modelos mentais e essa questão da infância, porque acontece tudo agora. Não tem jeito. Depois, quando fecha essa etapa do desenvolvimento da criança, aí você só vai aprimorando, né? Aí a gente tem que ir aparando as arestas, aí a gente tem que ir consertando aquilo que a gente já desconcertou, né? Então, assim, eu realmente queria te pedir, Paty, bora aprofundar na jornada essa parte de modelo mental. E como a Patrícia falou, né, na jornada, a gente vai fazer uma coisa muito prática, porque é isso, todo dia colocar em prática. E todo dia a autorreflexão, né? O que é que me incomodou? Como que isso me incomodou? Por que o meu filho fazia assim me incomoda? O que ele tira de mim? Essa parte do autoconhecimento é muito importante, né? E eu acho que, como a Kessia trouxe, não é a gente se culpar, é a gente agradecer por estar aqui, por ter essa oportunidade de aprender e passar isso adiante, né, para os seres humanos do futuro de uma forma mais leve, para que eles possam ser mais leves, que eles possam ser mais criativos, que eles possam ser mais empáticos, que eles possam pensar criticamente, né, e ser absurdamente adaptáveis. E é isso que você está falando, essa coisa do modelo mental. Eu queria voltar, gente, rapidinho aqui, nessa tela. Vocês estão vendo aqui? Sim. Das habilidades, né? A gente vem de uma geração, de um momento em que a gente tinha que fazer tudo, como eu falei na última aula, tudo muito sucessivo. E o que a gente precisava de aprender e de desenvolver, a nossa vida era focada muito no profissional. Então, o que a gente precisava de desenvolver era isso aqui, para que nós fôssemos bons, para que a gente fosse alguma coisa. Só que agora, a hora que a gente pensa que está tudo mudando tanto, que as profissões, inclusive, dos nossos filhos, a gente nem sabe quais são, como que a gente vai saber no que focar profissionalmente? Estou falando profissionalmente porque esse, como eu falei, é do relatório do futuro do trabalho. Então, se você não sabe no que focar, você tem que focar em habilidades sociais e emocionais. E aí, por isso que eu destaco a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento analítico, a inteligência emocional, porque elas vão ser este suporte para os nossos filhos, quando eles forem adultos, construírem a realidade, construírem este mundo melhor para eles mesmos. Entende? Por isso que é tão importante, né? Há um tempo atrás saiu uma charge, né? Você não deve deixar um mundo melhor, você não deve querer um mundo melhor para o seu filho, você deve querer deixar filhos melhores para o mundo. Exatamente isso. Porque é a gente que constrói a nossa realidade, né? E aí, na quarta-feira, a gente vai poder falar bastante de como fazer isso, né? E trazer para vocês um pouquinho, como eu falei, não é um passo a passo, mas são ingredientes para vocês montarem aí, né? Talvez uma casa faça um bolo, uma outra faça uma lasanha, enfim, cada um poder montar aí da melhor forma para a sua realidade. Paty, a gente tem 2 minutinhos, né? Só mais uma perguntinha aqui. Que essa é dessa live, não tem jeito, desse encontro, não tem jeito para a gente passar para o próximo. Se eu não conseguir marcar a vida do meu filho na infância, tem como marcar na adolescência ou fica uma lacuna? Uau! Então, até os 13, 14 anos, a gente ainda consegue bastante. Por volta dos 10, 11, até aí, 8, 9... As crianças, elas ainda estão muito voltadas para dentro, para a família. Claro, eles têm amiguinhos, eles vão à escola, né? Mas ainda é muito uma coisa família. Por volta dos 10, 11, até com a vinda dos primeiros hormônios, da puberdade e tudo mais, eles começam a se voltar para fora. E eles vão querer preencher algumas lacunas que tenham ficado, porque nós vamos deixar lacunas. A questão é, se você der uma boa base, ficam menos lacunas e lacunas mais saudáveis, digamos, ou que eles vão buscar formas mais saudáveis de preencher. Até os 13, 14 anos, a gente fala, poxa, não fiz um trabalho tão legal até agora. Aí vale aquela máxima. Uma alternativa certa pode anular as erradas anteriores. Mas aí talvez a gente precise de outros apoios. Talvez seja necessário uma terapia, talvez uma terapia de família,
a partir dos 14 anos, nem sempre a gente consegue como pais e mães, sabe? Talvez um coaching, né? Uma terapia só para mãe, uma terapia só para o pai, uma terapia para o adolescente, enfim. Aí a gente já começa a precisar de um apoio profissional nesse sentido. Tá? Não é que não dê mais para fazer, mas aí essas lacunas são lacunas mais sérias que talvez eles busquem fora, porque é o momento do grupo, 14, 15, 16 anos, é aquele momento que o grupo é muito forte, é um momento de autoafirmação, né? E aí talvez a gente realmente precise de uma ajuda extra. Perfeito. Acho que respondeu, né? Que, aliás, marcou. E a gente teve um comentário também, né? Dizendo que a mesma coisa que eu senti, essa parte da gente aprender, né? Sobre a importância da infância, de focar, né? Foi a Sara que falou, focar mesmo nessa fase que as crianças estão vivendo, né? Para marcar a infância. É só a gente pensar, né, Sara? As nossas memórias, hoje, as nossas memórias de vida, a maioria estão lá na infância. Né? A gente lembra muito. Quando a gente pensa, cara, me diga algo bom que aconteceu na sua vida. Né? Tá lá. Às vezes é o cheiro da casa da avó, né? Eram as viagens de férias. Geralmente são os momentos que a gente passava com os nossos pais, né? O momento que eles chegavam em casa. Enfim, isso tudo fica muito marcado. É realmente muito, muito especial, acho que esse momento de vida que as nossas crianças estão passando, e vamos aproveitar, porque ele passa muito rápido, né? E aí eu queria dizer que vocês que estão aqui, né, e que eu tenho certeza que não estão só aqui, mas estão interessadas em outros conteúdos muito bons que tem também, vocês já estão um passo à frente, um passo a mais para serem pais e mães melhores para os filhos de vocês, porque vocês já estão buscando aprender. Na verdade, todos nós que estamos aqui já demos esse passo. Então, a gente já está interessado, a gente já está buscando, a gente já sabe que tem alguma coisa. O peixe não sabe que a água existe. A gente agora já sabe que a água existe. Então, a gente não é mais o peixe. Entende? O peixe vive ali naquele aquário, ou no mar, ou no lago, onde vocês quiserem. Aquele é o meio dele, ele não sabe que a água existe. Então, é isso mesmo, criança dá piti mesmo, criança não quer comer mesmo, tem que botar de castigo mesmo, bota de castigo 4, 5, 6 vezes. Isso sabe? passa. Isso passa, é desse jeito, a escola conserta, enfim, tantas coisas. Deixa chorar, que cansa. Deixa chorar, é só para chamar atenção, enfim. Vocês não, vocês já sabem que a água existe, que tem alguma coisa que a gente precisa de fazer. Então, parabéns por estarem aqui. Obrigada por estarem aqui. Eu tô vendo, depois eu vou ler com calma o chat, eu tô vendo um monte de mensagem carinhosa de vocês. Obrigada. Feedback é muito... Impactou mesmo, Paty. Impactou mesmo. Antes de você se despedir, eu queria me despedir. Queria que o desejo, que na verdade que a finalização de hoje, né, por esse tema, um conteúdo super profundo. A gente ainda vai aprofundar mais em algumas coisinhas que a Paty trouxe na questão do como. Gente, quarta-feira a gente vai muito falar como, né? O como que a gente faz. Porque não adianta a gente ficar só dando essas fórmulas mágicas. Igual na internet você coloca lá, como fazer meu filho comer? Como fazer meu filho dormir? Como, sem saber o que está por trás, né? Essa coisa que a Paty começou falando é a intenção por trás da ação. A gente tem que saber qual que é a intenção na hora que a gente faz alguma coisa pelo nosso filho. Por isso que a gente está aqui aprofundando o conteúdo para que depois vocês possam ir realmente sozinhos, né? É para vocês voarem sozinhos. Então, eu queria que o sentimento de hoje fosse de gratidão, não só por todo esse conteúdo compartilhado, Paty, que foi incrível, você é fantástica, eu te admiro demais, pela mudança que você impactou na minha vida e na vida da minha filha, mas também por a gente estar aqui. Vamos agradecer a nós, mães e pais, por a gente estar aqui hoje aprendendo, né, e podendo oferecer um outro tipo de educação às nossas crianças. Vamos tirar a culpa e vamos encher de gratidão. Lembra que um pote cheio sempre transborda, então a gente tem que esvaziar a culpa e encher de gratidão. É isso, quarta-feira, estou ansiosa para a gente continuar a nossa jornada. Deixo com você, para você se despedir. Obrigada pela atenção de todo mundo aqui. Gente, obrigada. Deixei aí no chat um link para a música que a gente começou ouvindo, chama A Criança que Fui um Dia.
Eu queria que depois vocês copiassem aí, copia agora rapidinho do chat ou coloquem no YouTube, chama Criança que Fui um Dia, do Reverb Poesia, que é uma música incrível, que eu acho que inspira e tem tudo a ver com esse conteúdo de hoje. Quarta-feira a gente se vê, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, tá bom? Eu espero vocês às 9. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.